Com o Engenhão vazio, o Flamengo vence o Vasco por 4-2 e assume a liderança do grupo B da Taça Guanabara. O destaque da goleada foi o atacante Rafinha. O impecável gramado do Engenhão recebeu um tratamento especial antes do jogo. Quando a bola rolou, as duas equipes honraram a tradição. Um jogo movimentado e com chances reais para Vasco e Flamengo. A equipe rubro-negra chegou ao gol nessa jogada disputada de Rafinha com o goleiro Alessandro. A bola sobrou para Hernani marcar. 1-0 Flamengo. 6 minutos depois, num rápido contra-ataque, Elias lançou Rafinha que cruzou e Nixon de peito fez 2-0 Flamengo. O jogo ficou quente e o Vasco diminuiu. Na cobrança de falta de Bernardo, Pedro Quem de cabeça fez. Os gols de Hernani e Nixon no primeiro tempo tiveram um toque especial de um jogador franzino. Rafinha foi o motor de arranque do Flamengo. E o segundo tempo promete mais desse jogador jovem e promissor. E foi com ele puxando o contra-ataque que o Flamengo levou apenas 4 minutos para aumentar o placar com esse chute fortíssimo de Kleber Santana. 3-1 Flamengo. O Vasco tenta a reação, mas o Flamengo tinha uma arma poderosa, o pequeno e veloz. Muito veloz Rafinha, que saiu da intermediária do Flamengo, passou por Dedé e tocou no canto esquerdo de Alessandro. Um golaço. Flamengo 4, Vasco 1. Sem Rafinha, que foi substituído, o Flamengo caiu de produção e o Vasco diminuiu com Darkson, que chutou de longe no ângulo do goleiro Felipe. Final, Flamengo 4, Vasco 2. Pois é, Márcio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Carla. O Flamengo é o time que está com maior pontuação aí no campeonato. Você acha que dá para... É o grande destaque, a grande esperança aí? Olha, Carla, é um pouquinho cedo para a gente falar, né? 4 rodadas do campeonato, mas esse Flamengo é um novo Flamengo, não é aquele Flamengo da Patrícia, não. É mais sério, está revelando aos poucos os garotos que estão aparecendo aí como o Rafinha, que fez uma atuação soberba, ontem foi o melhor do jogo. O Nixon também foi muito bem. O Kleber Santana, recentemente contratado, fez um golaço. E até o Elias também, que foi um novo reforço, jogou uma boa partida. Enfim, o Flamengo ontem dominou o Vasco a partir do primeiro gol, usou contra-ataque em alta velocidade e o Vasco mostrou falhas na defesa muito graves, apesar da presença de um jogador bom como o Dedé, que não atravessa uma boa fase. Mas olha, afinal, foi um grande jogo no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, e o pessoal que foi, poucos espectadores que estiveram no Engenhão, tiveram razões para saírem felizes, menos os vascaínos, é claro. Agora o Vasco está se entrosando ainda, né, Márcio? Tá, mas o Vasco, olha, já levou 8 gols em 4 rodadas. É muito. 4 dos pequenos e 4 do Flamengo. Tem que se entrosar rápido enquanto tem tempo, né? Tem só cabeça de área, o time é muito aberto, não tem um planejamento para se defender, para fazer o bloqueio, a cobertura. Deve ficar lá jogado às feras e alguma coisa tem que ser feita, porque o Vasco desse jeito aí pode fazer gol, como está fazendo, mas está levando muito gol também. Agora vamos falar dos outros jogos da rodada, né? E essa goleada aí que o Botafogo deu, hein? O Botafogo jogou uma boa partida, com destaque para o Lodeiro. O time já está aos poucos se rearticulando, principalmente porque o Oswaldo Oliveira escalou 2 atacantes, colocando o Vitinho, que foi muito bem, e tanto que o Sidorf deu até o luxo de entrar no segundo tempo. Agora, vamos esperar um pouco para saber que Botafogo é esse que vai jogar no fim de semana, na partida mais difícil dos grandes contra os pequenos, Carla, que vai ser em Macaé. O Botafogo joga com o Macaé fora e dos 4, por incrível que pareça, embora seja o vice-líder do seu grupo, é o que corre mais riscos ainda, porque tem o Madureira no mesmo grupo e a Friburguense, que estão colados na classificação. O Madureira tem uma tabela muito boa. Mas o que é lamentável é que a gente perdeu um horário horroroso, 7h30 da noite, quinta-feira, para um jogo como o Vasco e Flamengo, com o Engenhão vazio, e temos um fim de semana aí só com jogos quase que inexpressivos, entre grandes e pequenos, começando amanhã por Quissamã e o seu Fluminense, que vem de um empate com a Friburguense. O Fluminense está esnobando. Aliás, esse jogo, hein, Márcio? Chegou a perder de 2-0, foi complicado, né? Porque o Fluminense estava com quase somente reservas. Mesmo assim, foi um bom jogo. Mas o Fluminense, se estiver mais preocupado com a Libertadores, certamente vai se prejudicar no Campeonato Estadual. Agora, esse jogo... Mas parece que é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. Mas, por enquanto, dá, porque o Fluminense está na zona de classificação. Acho que o Abel vai estudando a cada rodada para fazer um jeito do Fluminense chegar, pelo menos, às semifinais e aí se impor com seus principais titulares. Então temos o Botafogo jogando contra o Macaé, o Fluminense amanhã contra o Quissamã, Flamengo contra o Nova Iguaçu, o Flamengo deve confirmar o seu favoritismo, e o Vasco contra o Bangu em São Januário, que também é um jogo que o Vasco entra como favorito. E segunda-feira a gente se fala. Como sempre, é um prazer. Até lá, Márcio.